temos, né, Senhor Deus, essa questão do Covid, Senhor Deus, e que o Senhor possa estar agindo, Pai, de conformidade com a tua vontade. Mas nós te rogamos, Pai, que, se assim for, que a tua boa mão continue protegendo, Senhor Deus, a nós, a nossa família da fé, Senhor Deus, os nossos irmãos e irmãs, a nossa igreja local, Senhor, que eles constituem nossa igreja. Agradecemos pelos irmãos, Senhor Deus, também, de Carangola, né, por ter alguns aqui, que o Senhor também esteja abençoando e guardando esses irmãos lá, em qualquer lugar, Senhor Deus, que esteja junto conosco, né, nesse momento, Senhor Deus, que todos estão passando. De sabedoria, Senhor Deus, e paciência, né, do Senhor, Pai, para que possamos, Senhor Deus, estarmos passando por esses momentos. É que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dani, seu piano está por aí? Já está aqui. Agora foi. Pronto, te ativei aqui. Deixa eu voltar o som de todo mundo. Não sei porque ela não está conseguindo. Alguém gostaria de escolher né, para dar agora, para a gente continuidade das aulas aí? Ai, o som está péssimo. Vai ficar difícil hoje, né? A senhora leu lá o que a senhora anotou para fazer tudo? Então, eu também acho que a senhora fez direitinho. O problema é que deve ser o sinal da internet mesmo que está ruim. Cancelei todo mundo. Né? Melhor evitar, né? Dani, por favor, se você tiver algum em mente, se você tiver pensado algum, Lucinha e Nemias, ajuda nessa escolha aí, por favor. Tá bem? Você pode ter, rapaz. 302. Vai 312. 312? 12, beleza. 312. É. Ele falou 311. 312. 312. Ok. Dani, só um minutinho que eu vou só tentar projetar ele aqui. Rapidinho. Ok, Dani.
Encosta devagarzinho nisso. Então, vamos lá. Hoje, a nossa mensagem vem direto da América Central, graças a Deus pela tecnologia. Então, o Anderson hoje, meu grande amigo Miojo, está com a responsabilidade em trazer a mensagem. Então, Miojo, fique à vontade, meu amigo. Você consegue me ouvir? Consigo te ouvir. Deixa eu tentar. Ixi, tá. Então, gente, boa noite, né? Como o Thiago falou, graças a Deus pela tecnologia que deixa a gente, mesmo tão distante fisicamente, ainda conseguir estar perto de alguma forma, usando celular, usando tudo aquilo que dá para usar. E eu tenho pensado muito durante essa quarentena naquilo que o Thiago estava falando no início da reunião. Foi interessante que, apesar de a gente não ter conversado antes sobre isso, foi bem de encontro ao texto que a gente vai ler e aquilo que a gente vai conversar um pouco aqui. Vocês me conhecem bem, vocês conhecem a minha trajetória, aquilo que Deus fez nos últimos anos na minha vida, né? Mas pensando assim, do ano passado para cá, de julho do ano passado para cá, muitas coisas mudaram, né? E eu tinha muitos planos na minha cabeça sobre como a minha vida ia andar a partir de julho, e esses planos simplesmente não aconteceram. Eu acho que alguém ainda está com o microfone ligado, mas simplesmente pela vida e por aquilo que Deus conduziu, né, as coisas começaram a mudar. E como as coisas começaram a mudar? Miojo, só um pouquinho, deixa eu te interromper, só um pouquinho. Tiago, desliga o microfone do Salomão, por favor, e a dona Leia, que os dois estão abertos ainda. Eu liberei o meu. Então, tô ouvindo. Aqui está dando... Deixa eu ver. Tem alguns abertos aí, pelo menos por aqui, o que está aparecendo aqui. Podemos, então? E aí, como eu estava falando, Deus foi mudando os planos de uma forma muito interessante, muito estranha também, ao mesmo tempo. Né? A primeira coisa que ele mudou foi... Aí, ó, não estava fechado ainda, não. A primeira coisa que ele mudou foi abrir uma oportunidade para vir para o navio. Né? E, a princípio, essa oportunidade era só durante 48 dias. Né? São 48 dias que eu olhava com uma certa ansiedade, olhava como uma oportunidade boa de receber algumas coisas e de aprender algumas coisas, principalmente desenvolvendo inglês, né? Mas olhava como assim, olha, vai ser isso, vão ser 48 dias, depois desses 48 dias, acabou. Termina isso e vamos continuar com os planos que eu tinha antes. Em um certo ponto, eu já sentia que eu tinha o controle de algumas situações. Né? Eu falava, não, olha, vai acontecer desse jeito, vai acontecer daquele jeito. E aí, o que aconteceu? Né? Como Deus gosta de surpreender a gente com muitas coisas que vêm, ele mudou tudo. Virou minha cabeça inteira, virou as oportunidades aqui no navio, né?
E aí eu entendi que era para ficar, conversei com a liderança que era para ficar e resolvi ficar por aqui, resolvi estender de uma forma direta, então não voltei para Juiz de Fora, né? Estendi para ajudar com o início do Caribe, com as multidões que a gente tinha vindo aqui para o navio. E então chegou minha hora de fazer o meu pre-ship training, né? O meu treinamento pré-navio. E aí esse treinamento foi feito na Jamaica, né? Viajei para Jamaica, fiz o treinamento. E o que aconteceu depois desse treinamento? Pouco tempo depois, a gente terminou a cidade de Montego Bay, que foi a nossa primeira cidade. Quando nós chegamos em Kingston, foi quando essa coisa do coronavírus começou a ficar mais forte aqui e começou a preocupar a gente mais. E eu lembro como as coisas mudaram muito rápido aqui dentro com relação a isso. Para você ter uma ideia, no domingo a gente teve uma reunião com toda a tripulação aqui dentro, e aí eles chegaram e falaram, né, a liderança aqui, a gente tem um time de líderes, que são, acho que 5 ou 6, eles falaram, olha, a gente se reuniu, a gente acha que está tranquilo, vamos continuar trabalhando normalmente, trabalhando como a gente sempre fez. Na quarta-feira, eles resolveram fechar a livraria. Fechar a livraria significava a nossa maior fonte do ministério, ou no sentido assim, aquilo que mais move o navio ser fechado, o nosso contato com o público, o espaço que a gente tinha para fazer evangelismos e tudo. Mas, naquele momento, ainda não era uma decisão, estamos em quarentena total. Era só, vamos fechar o navio para os visitantes. E foi pedido para a gente que, se não fosse essencial, para a gente também não ir para fora, não ir em Kingston comprar coisas, né, sair. Eles falaram, olha, se não for essencial, evite. Fique aqui dentro do navio. No domingo depois, tudo isso dentro de uma semana, eles chamam a gente de novo, como um grupo inteiro, para dizer, olha, gente, nós vamos ficar fechados pelos próximos 3 meses, nós não estamos indo para a Europa mais, e orem por isso, porque a gente está entendendo que é mais seguro fazer dessa forma. E quando você recebe uma notícia assim, muitas dúvidas começam a vir à sua mente. Eles abriram uma oportunidade para que, se a gente quisesse, a gente poderia voltar para casa nesse tempo. Se a gente entendesse que era melhor, a gente podia pegar um avião e voltar. E aí começam as dúvidas, né? Isso dá para fazer isso? É economicamente viável? É melhor fazer isso? É a melhor escolha nessa hora? A melhor escolha seria voltar para casa? O que eu posso fazer em casa, o que eu posso fazer no navio? Como eu posso contribuir de formas diferentes, estando lá ou estando aqui? Né? Quais são as vantagens e as desvantagens? E tudo isso veio muito na cabeça. Né? E desde quando a gente recebeu essa notícia, um texto tem vindo muito à minha mente e tem sido o meu texto da quarentena. Né, o texto que tem sempre falado comigo na quarentena. A gente já está com mais de 60 dias aqui no navio e a perspectiva ainda é de ficar um bom tempo fechado ainda. Né? A gente tem trabalhado muito na parte interna, mas a perspectiva de abrir para o público ainda é bem difícil. E esse texto, ele está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, capítulo 4, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. É um texto que a gente conhece muito e que provavelmente você já ouviu alguém falando sobre ele até mesmo nessa quarentena. E aquilo que eu vou dividir com vocês não é nada novo. Não é nada novo. Eu acho que a gente às vezes tem uma tendência muito grande de procurar pelo novo. E eu quero ouvir uma coisa nova, eu quero ouvir um conceito novo, uma teologia nova.
Mas o que eu vou falar para vocês é uma teologia comum. É um estudo comum, é aquilo que Deus tem trabalhado e falado na minha vida nesses 60 dias. Né? Deus tem trabalhado muito comigo através desse texto de formas assim, muito, muito impressionantes. E no contexto desse texto, né, no Evangelho de Marcos, você tem algumas coisas que chamam muita atenção. A primeira coisa que chama muita atenção no Evangelho de Marcos são as reações que as pessoas têm ao que Cristo faz. Marcos, no seu capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele deixa muito claro, olha, eu estou escrevendo com esse propósito, para mostrar que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Mas, ao mesmo tempo, você não vê Marcos comentando ou agindo muito nas situações para mostrar isso. Ele só vai colocando situação após situação e mostrando as reações das pessoas a Cristo. Com essa introdução do livro, nós já podemos pensar em qual é a nossa reação diante daquilo que Cristo fez e vai fazer no futuro. Nós somos humanos, nós não conseguimos passar por eventos sem ter reações. Na quarentena tem gente reagindo de um modo mais ansioso, tem gente reagindo de um modo um pouco menos, apesar de eu acreditar muito pouco nessas pessoas que não estão tão ansiosas. O excesso de informação tem feito a gente continuar cada vez mais atentos às nossas telas. Então, a gente começa o dia com o nosso celular, a gente vai dormir olhando no celular as últimas notícias, o que tem acontecido, o que foi que tal pessoa disse, o que foi que aquela pessoa falou, como os líderes das igrejas têm respondido a isso e tudo. E a gente está num excesso de informação danado. E tudo isso nos leva para uma reação. Às vezes, essa informação muito grande que vem leva a gente a ficar abatido, ficar depressivo. Muitas vezes leva a gente a ficar querendo sair, querendo fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente não pode ou não deveria. Então é muito complicado. E pensando no contexto de Cristo, é a mesma coisa. O que Cristo estava fazendo também levava as pessoas a reagirem de alguma forma. O que Cristo estava fazendo também levava elas a terem reações. E essas reações são muito bem documentadas no livro e nos levam a refletir nas nossas reações diante disso tudo. O texto fala assim, Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, pelo texto que nós temos diante de nós e pela oportunidade que nós temos, mesmo tão longe geograficamente, de poder estar junto com a igreja, de poder compartilhar daquilo que o Senhor tem falado comigo, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, o nosso entendimento, Pai, para entender e para aceitar a mensagem que o Senhor tem para nós. No meio dessa temporada tão grande de crise, Senhor, que o Senhor nos ajude a manter os nossos corações focados no Senhor e as nossas mentes, as nossas almas também. Que o Senhor realmente faça a gente se aquietar nesse momento para ouvir o Senhor. Não aquilo que eu tenho para dizer, mas sim o que o Senhor tem para
para nos dizer. É isso que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a primeira coisa que acontece nessa passagem é um pedido de Jesus. Um pedido de Jesus. O dia está anoitecendo, Jesus tinha feito muita coisa naquele dia, pelo relato do Evangelho, então ele chega para os seus discípulos e fala, vamos atravessar para o outro lado. Vamos para o outro lado. E para ele dizer isso, ele sabia que isso envolvia entrar no barco e passar por aquele pequeno trecho. Não é um grande trecho que eles teriam que passar. E os discípulos, muito prontamente, né, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. É interessante que, muitas vezes, quando a gente pensa sobre esse texto, a gente sempre foca muito nos discípulos. E eu, pensando nesse texto, essa foi uma das coisas que me chamou a atenção. É de Jesus o mandamento para eles entrarem no barco. É de Jesus a ordem para, olha, vamos daqui para lá. Jesus tinha plena consciência do que iria acontecer com eles naquela noite. Mas mesmo assim, ele entende que aquilo é necessário. Ele entende que seria necessário para eles passarem por aqui. E ele então fala, vamos. E os discípulos o seguem. Eu não sei quantos de vocês já ouviram, mas tem uma frase que muita gente fala e que vivendo num navio você vê isso de uma forma mais clara. Né? Navios não foram feitos para os portos. O navio foi feito para o mar. O navio no porto ele está muito mais seguro. Você, salvando raras exceções, você está muito mais seguro do que no mar. Mas a questão é que o navio não foi construído para estar em contato com a terra. Não foi construído para estar num porto, num local seguro. Ele foi construído para ser jogado no meio do mar e enfrentar as terríveis condições, muitas vezes, ou um mar calmo. O navio tem, na sua construção, a força suficiente para suportar tudo isso. Por que eu estou citando esse exemplo e essa frase? Porque nós, como cristãos, também, muitas vezes, somos chamados a entrar no barco. Nós também, como cristãos, nós somos chamados, convidados, intimados por Jesus a sair de um ponto e ir para outro. E nesse meio caminho, a gente perde o nosso senso de segurança. A gente perde aquele senso de estabilidade. E aí a gente olha para trás e fala, mas no porto estava muito mais seguro. A questão é que não era isso que Cristo desejava para nós. Se você for pensar nessa grande chuva que caiu sobre eles, se eles estivessem em terra, seria muito mais tranquilo. Mas Jesus desejava que eles passassem por aquilo. Assim como eu entendo que Jesus deseja que a gente tire a melhor condição de uma temporada como essa. Não é que os cristãos e os não cristãos vão passar por experiências diferentes na vida somente. Mas a questão é que os cristãos e os não cristãos vão passar pelas mesmas experiências, com lentes totalmente diferentes. Os discípulos de Cristo passam pelas experiências entendendo que Cristo está no controle de tudo. E que ele tem algo a ensinar para a gente nessa condição. Para aqueles que não têm nenhuma experiência com Deus ou nenhuma religião que os leve a acreditar que alguém está no controle de tudo, para eles é tudo fruto do acaso. O corona surgiu por acaso, estamos em quarentena por acaso, e eu não tenho nada que aprender e nem a crescer com essa temporada. E é muito interessante que nesse texto nós temos algumas figuras. E uma figura que aparece aqui são a figura dos discípulos. É a figura dos discípulos. Né? Nossa, o português já está ficando complicado. É a figura dos discípulos. E quem eram esses discípulos que foram convidados para ir para o mar com Cristo? Esses discípulos eram homens do mar.
Eram homens acostumados e muito acostumados a pescar e a viver aquela vida que Jesus os estava convidando a fazer. Eu imagino que quando Jesus fala, vamos para o outro lado do mar, alguns dos discípulos podem até mesmo ter batido no peito falando, vamos lá. Vamos lá porque a gente sabe o que a gente está fazendo. E eles eram profissionais. É interessante, aqui no navio nós temos essa diferença. Né? Nós temos o que a gente chama de equipe do navio, que somos nós, voluntários, que viemos e estamos aqui trabalhando em muitas coisas, mas não somos profissionais no mar, nós somos marinheiros profissionais. E temos os marinheiros profissionais, que também são cristãos, também são voluntários, mas que se capacitaram de formas diferentes para estar aqui hoje. Então, por exemplo, a gente não pode ter um navio sem ter um capitão. E para ter um capitão, ele teve que passar por um treinamento, aprender muitas ferramentas diferentes e se desenvolver de uma forma que hoje ele pudesse assumir toda a responsabilidade de ter um navio com 400 pessoas. E o que acontece quando você tem tempos de crise? Se qualquer coisa acontecer aqui no navio, nós olhamos para o capitão. Nós olhamos para os profissionais. Nós olhamos para os oficiais daqui, porque nós esperamos deles as instruções do que fazer. Nós esperamos deles as instruções de para onde ir, como ir, em que hora devemos fazer. Então, muita gente pensa que se ocorrer uma emergência no navio, nós simplesmente vamos correr para um bote salva-vidas. Não, as coisas não são assim. Nós primeiro nos encontramos, primeiro nós reunimos todo mundo, vemos se todo mundo está ali, e aí depois nós somos encaminhados de uma forma bem tranquila para os nossos botes salva-vidas. Existe uma ordem para entrar no bote salva-vidas, e tudo isso vai sendo administrado por aqueles profissionais. Pois bem, esses homens profissionais, esses pescadores, esses homens do mar, são os homens que tremem de medo diante da circunstância que vem. São esses homens que vão acordar o carpinteiro. São esses homens que, diante da tempestade, chamam o seu mestre e falam, Senhor, o Senhor não se importa. O Senhor não se importa. Nós vamos morrer. O Senhor não se importa. E a reação de Jesus, no meio daquela tempestade, é simplesmente dormir. Ele está dormindo. Muitas vezes, diferentes situações vão agir sobre nós de diferentes formas. Ou a mesma situação vai agir sobre nós de diferentes formas. Às vezes você vai ter pessoas na mesma casa que estão encarando essa situação de uma forma muito diferente. E aqui a gente tem duas perspectivas que se chocam. A perspectiva de um homem que estava cansado do seu dia de trabalho, do seu dia de ministério, e ele descansa, e ele dorme. E homens que estavam tão acostumados com o mar, mas mesmo assim estavam morrendo de medo diante da grandeza daquela tempestade. E eles se apavoram. E muitas vezes são essas situações que nos trazem o que está lá dentro do nosso coração. O medo, a ansiedade, até mesmo a incredulidade. São essas situações que muitas vezes nos fazem perceber de verdade quem somos nós e onde está a nossa fé. E é muito interessante a pergunta que os discípulos fazem para Cristo. Eles fazem, Senhor, o Senhor não se importa? Se você for ver, por exemplo, na nova versão transformadora, eles traduzem assim, né? Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa. Eles já estão dando o resultado para Cristo. Senhor, essa tempestade com certeza vai fazer a gente morrer.
E o Senhor está aí, ó, dormindo. O Senhor não está fazendo nada. E, infelizmente, eu posso falar que essa foi a reação interna que eu tive quando tudo isso começou a acontecer. Por fora, muitas vezes, eu conversava com pessoas e eu falava, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, Deus está no controle. Mas lá dentro de mim, eu falava, Deus, o Senhor não se importa. O Senhor não se importa. A gente tinha toda uma agenda feita, pronta para ir para a Europa. A gente estava desenvolvendo o ministério, como a gente ia fazer. E estávamos animados de como íamos mobilizar a igreja lá, a sua igreja. E o Senhor deixa uma coisa dessa acontecer para a gente ficar fechado durante pelo menos 3 meses, ou mais do que isso. E olhando, percebendo aquela dúvida vindo ao meu coração, eu me voltei para esse texto. E é interessante que a resposta de Cristo, primeiro, não é responder diretamente aos discípulos. Ele repreende o mar. Primeiro, ele repreende o vento. E ele vira para... Imagina a situação, ele dentro de um barco com aquela chuva horrível acontecendo, aquela tempestade, ondas e tudo, e a água entrando no barco, e Jesus vira para aquela tempestade e diz, chega, já deu, acabou. De uma certa forma, Jesus estabelece os limites daquela condição natural e mostra para os discípulos que mesmo quando os discípulos viram o mestre dormindo, ele ainda tinha o controle sobre a situação. E isso nos traz uma esperança, porque isso mostra que Jesus não vai nos colocar em situações que nós não conseguimos suportar. Jesus não vai nos colocar em situações que escapem do controle dele, ou vai deixar que as circunstâncias vão além do que a gente pode lidar. Se você lembrar do livro de Jó, quando o diabo vem para conversar com Deus e fala, olha, Deus vira para o diabo e fala, você viu o meu servo Jó? Você viu como aquele homem é fiel a mim? E eu imagino que num tom de deboche, Satanás responde, é claro, olha o que você tem dado para ele. Assim é fácil. Assim é fácil ser fiel. Assim é fácil engrandecer a Deus se eu tenho tudo. Então Deus permite que Satanás faça algumas coisas com Jó. Mas Deus estabelece uma linha também. Olha, mais do que aqui você não vai. E às vezes para a gente é difícil admitir isso, ou difícil de colocar isso no nosso coração. Mas até mesmo as situações que a gente não compreende, elas ainda não chegaram no limite que Deus estabeleceu para elas. Eu posso te dizer com toda a convicção de que o coronavírus não chegou no limite que Deus estabeleceu para essa doença. Porque quando chegar, ele não vai conseguir se impor. Quando chegar, ele não vai conseguir, por si só, contaminar mais pessoas. É importante a gente lembrar do controle que Deus continua tendo sobre o mundo, porque Deus ainda está ativo, Deus ainda se importa, e Deus ainda está no controle, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. E a resposta do mar, a resposta do vento, é muito interessante. Fala, o vento se aquietou e fez-se completa bonança. O vento obedece à voz de Cristo. As circunstâncias obedecem à voz de Cristo. Mas então, depois da situação passar, Cristo vira para os seus discípulos e fala, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Jesus vira para os seus discípulos e os ensina do jeito que ele
a lição que ele queria tirar daquela situação. Ele se preocupa com a situação, mas ele se preocupa principalmente com o que vai ficar no coração e na mente daqueles discípulos depois dessa situação. O que eles vão tirar do relacionamento deles com Deus e o que aquilo vai ensinar para eles, porque muito depois, depois que Cristo morre, eles vão passar por diversas situações em que lembrar que Cristo está no controle seria importante para eles continuarem firmes no ministério deles, para eles continuarem firmes na fé que eles tinham, para eles continuarem firmes diante de tribunais e dizer, não me importa se você me matar ou o que acontecer com o meu corpo, eu somente não posso negar ao Cristo que me salvou, ao Cristo que morreu por mim. E passando por essa situação, eu percebi que Cristo estava me perguntando isso. Foi como um soco na boca, ler e pensar e perceber Cristo dizendo para mim, Anderson, por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Mas sabe uma coisa que nos coloca numa situação um pouco pior do que os discípulos nessa história? É porque os discípulos, eles não tinham ainda a total consciência da obra de Cristo. Eles só estavam começando a conhecer quem Cristo era. Eles só estavam começando a andar com Cristo. Mas nós olhamos para trás e nós vemos a maior demonstração de um Cristo que se sacrifica. Nós olhamos para trás e nós vemos Cristo morrendo numa cruz para nos dar vida eterna, para nos dar nova vida. E mesmo assim, muitas vezes, diante de situações, nós nos viramos para Deus, nos viramos para Cristo e perguntamos, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa comigo? O Senhor não se importa com aquilo que está acontecendo? Então, Marcos registra a reação dos discípulos a essa coisa, a esse episódio. Ele diz, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é porque nós estamos com Cristo e somos discípulos de Cristo que a nossa caminhada pedagógica se encerrou. Não é porque a gente já caminha com Cristo há um tempo que nós não temos nada a aprender dele durante essa temporada. Não é porque nós já caminhamos com Cristo há um tempo que a raiz da incredulidade não vai estar no nosso coração. Mas é interessante que o mesmo Cristo que acalmou o mar e o vento naquele dia, naquela noite, é o mesmo Cristo que é o nosso Senhor hoje. O mesmo Cristo que fez os discípulos se apavorarem diante de tão grande poder. É o Cristo que continua agindo no mundo hoje. E eu queria que você, nessa temporada, nessa quarentena, você se lembrasse de quem está com você nesse barco. Quem é que está junto com você em tudo isso que você está passando. Eu não sei qual é a reação do seu coração a tudo isso. Mas Cristo promete estar conosco em todos os dias. E saber que Cristo está no barco deve nos trazer paz. Deve nos trazer uma sensação de segurança. Por saber que aquele que tem todo o poder está comigo. Nós
podemos usar esse tempo de quarentena de muitas formas. E, inclusive, nós podemos usar esse tempo de quarentena para nos aproximar mais de quem Deus é e buscar, de uma forma muito bíblica, entender quem é este Cristo que até o mar e o vento lhe obedecem. Para muitos, agora é uma chance de parar um pouco e pensar e ir para a Bíblia e poder se aprofundar, porque a nossa desculpa de falta de tempo já não se encaixa mais. Para outros, nós necessitamos ir para a Bíblia de uma forma mais profunda, para responder às ansiedades que ainda existem no nosso coração. O que ainda está se passando aqui. E para encerrar, eu quero ler com vocês o Salmo 107. O Salmo 107, no versículo 23, até o versículo 32. Salmo 107, no versículo 23 até o versículo 32. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos diante de tal perigo. Perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação. Ele reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muitas vezes diante de situações como a que o mundo está passando agora e a que a gente está passando agora, nós nos encontramos tão perdidos, Pai, no meio de tanta coisa e consternados com o tanto de informação que temos, com as ondas que vêm sobre o nosso barco. E ao olhar para toda essa situação, muitas vezes nós não conseguimos enxergar a saída. Nós olhamos para tudo isso e sentimos no nosso coração que, de alguma forma, nós não vamos conseguir passar disso. Mas, Pai, muito obrigado, porque nós sabemos que o mesmo Senhor que estava com os discípulos no barco está conosco na jornada. E, Pai, nos ajuda a ir ao Senhor no momento da nossa necessidade. A não ir às redes sociais, a não ir somente às rodas de conversa, a não ir em outras fontes, mas a buscar ao Senhor com aquilo que vem afligindo o nosso coração. E, Pai, nós te pedimos que realmente, como indivíduos e como igreja, que possamos aprender a lição que o Senhor tem para nós durante esse tempo. E que, passada a tempestade, quando o mar se acalmar, a gente possa nos reunir de novo, nos encontrar de novo e glorificar ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito. Essa é a nossa oração hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tiago?
Ok. Então, vamos caminhando aí para finalizar a nossa reunião, né? Agradecendo a presença de todos, né? Temos um bom número de irmãos aqui hoje, são 26 pessoas, pelo menos 26 computadores, celulares, né? Aparelhos eletrônicos logados aí ao mesmo tempo. Em número de pessoas, creio que a gente tem um número bem maior de pessoas, né? Então, a gente agradece pela presença de todos, né? Aqueles que frequentemente já estão participando das nossas reuniões, aqueles que entraram, né, hoje ou não estão tão frequentes assim, com um problema de tecnologia, alguma coisa, mas até que o mar se acalme, a gente continua usando essa tecnologia para a gente poder nos comunicar, né, podermos juntos estar ouvindo e lendo a palavra do Senhor e agradecendo mais uma vez a presença de todos, né? Miojo, mais uma vez, cara, obrigado demais Valeu, cara. pelo seu tempo, obrigado por aquilo que você trouxe, né, de palavras, né, vindas do Senhor que Ele colocou no seu coração. Obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente, né? Foi realmente de grande valia ouvir e poder saber, né, estar junto com você e como igreja estarmos orando por toda essa experiência que nós estamos passando e sabemos que você também está vivenciando aí junto com pessoas do mundo inteiro, né, cara? Então está sendo uma experiência muito diferente, né, para você, e que o Senhor abençoe a sua vida, tanto para você ser confortado quanto confortar todos esses que estão aí, né? Eu tenho acompanhado e creio que os irmãos também, algumas postagens da missão com relação às dificuldades, né, que estão sendo apresentadas, a questão financeira, né, a questão de não ter um planejamento de como as coisas vão acontecer, mas eu acho que, como você mesmo disse, o Senhor está no controle de tudo, cara, e a gente tem que usar esse momento para, seja de uma maneira fácil ou difícil, para a gente compreender isso, né? E a gente entender que Ele comanda e controla todas as coisas. Dani, deixa eu te achar por aqui. Oi. Oi. Então, beleza. Você tem algum hino para tocar para gente? Pensou em alguma coisa? Pode ser o 446. 446. Beleza. Eu acho que é o mesmo que eu tinha pensado, mas tudo bem. Deve ser. Então, tudo bem. Deixa eu ver se eu projeto aqui. Ok, Dani.
Então, vamos lá. Queria pedir desculpas, né, porque ainda estou tentando me entender um pouco com esse aplicativo aqui. Então, acabou que alguns momentos aí tiveram problemas, né? Vocês ficaram ouvindo o áudio de algumas pessoas durante um tempo aí, mas acho que daqui a pouco a gente se entende com isso daí. Beleza, pessoal? Eu vou estar pedindo, então, o Jorge para estar orando, para a gente poder encerrar, então, o nosso trabalho, né? E aí a gente deixa aberto aqui um tempo para a gente poder bater um papo, aqueles que quiserem, né? Mas vamos concluir o nosso trabalho. Jorge, seu microfone está aberto? Tá. Ok. Você pode orar, por favor? Sim, para quem não estava terça-feira, eu vou mencionar aqui sobre a nossa querida irmã Fernanda. Nós oramos por ela na terça-feira. Ela estava num estágio bastante complicado, terminal de câncer, e ela faleceu então ontem. A irmã Fernanda, ela é membro da igreja lá em Oswaldo Cruz, é filha do irmão Jaime, da irmã Maria Helena, são parentes também do Jaime, é primo do Salomão, parente do primos também do Ataídes, né? A Fernanda é da nossa geração, um pouco mais nova que eu e a Du, né? Deixa filhos, né? Então, vamos estar mencionando a nossa irmã Fernanda aqui na nossa oração, para o pessoal ficar antenado. Pai, nós agradecemos porque nós estamos navegando no mar, conforme ouvimos, o navio não foi feito para o porto, e nós lembramos da sua oração quando o Senhor pediu
o Senhor Jesus pediu que nós não fôssemos tirados do mundo, mas que nós fôssemos livrados do mal. Isso mostra que nós devemos sim continuar navegando nesse mar tempestuoso que é a vida, mas que nesse nosso navegar nós estejamos cada vez mais apercebidos e conscientes e confiados no fato de que o Senhor continua sendo o capitão deste navio. Certamente, porque somos humanos, vem ansiedade, vem preocupação, vem desgosto, mas que cada um desses sentimentos sejam aplacados pela nossa confiança em Ti, pelo nosso temor a Ti. Dá-nos viver nessa sabedoria que vem do Senhor mesmo para continuarmos nossa caminhada e até aproveitando também para aprendermos nesse tempo e testemunharmos uns aos outros. Obrigado mais uma vez pela forma como o Senhor usou o miojo para trazer a Tua palavra até nós. Continue cuidando dele nessas incertezas que também atingiram todo o projeto do Logos. Dê sabedoria aos que dirigem esse ministério, preservem a todos esses queridos irmãos para que nada de ruim venha a acontecer-lhes e que, assim como é o desejo certamente deles, também é o nosso, que essa empreitada possa ser retomada o quanto antes e, acima de tudo, para a Tua honra e para a Tua glória. Agradecemos mais uma vez por esse tempo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Então, queridos, a gente dá por encerrado, então, a nossa reunião, lembrando que no domingo, né, a gente tem a nossa escola dominical, começando às 10 horas, né, e às 18 horas a gente tem também reunião de culto e pregação do Evangelho. Então, para essas duas atividades, né, todos estão convidados. Lembrando que esse domingo, né, o Odilon vai estar com a responsabilidade, né, uma vez que no domingo passado houve uma troca dele com o Luiz. Então, o Odilon estará no domingo com a responsabilidade, dando continuidade aos seus estudos sobre o Sermão do Monte, né? Então, todos estão convidados para esse trabalho, tudo bem? Então, vou estar ativando aqui o som de todo mundo. Ativem também as suas câmeras aí, quem quiser, bem, para a gente poder estar aproveitando aí esse tempo, a gente vai ter um papo, né? Aqueles que quiserem, aqueles que não quiserem, sinta-se à vontade, né? Para poder dar continuidade às suas atividades, aquilo que você estava fazendo, tá? Tenham uma boa noite. E aqueles que quiserem, estamos aí abertos para a gente bater um papo, né? Então, podem ativar suas câmeras, quem quiser. Então, vou esperar para o almoço. Boa noite. Oi. Tá bom? Oi, pegou um sapo na lagoa. Oi, Nasci. Tá igual o sapo na lagoa? Tá, oi. Mostrou a cara da mulher hoje. Oi. Oi. Mostrou a cara da mulher hoje, o que foi? Oi. Aparecendo as pessoas. Você tem que liberar aí, Thiago, o vídeo de um monte de gente. Tem um monte de vídeo que está parado que você tem que liberar aí. Não abre, eu libero aqui e fala que você tem que liberar aí. Nos 3 pontinhos do lado aí, Thiago. Eu esqueço que eu tenho poder, cara. Porque dando aula, eu não libero o vídeo de ninguém, que eu sou mal, sacou? Ó, Nivaldo já apareceu. Alô, todo mundo. Oi, Ni.